Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá, sexto ano? Primeira coisa, vocês vão pegar o livro de vocês na página 246, tá? E vai colocar lá, correção do dia 16/8, que é hoje, tá? Isso aqui é uma revisãozinha para a gente tratar sobre outro assunto. Então, a primeira coisa, a maior parte da superfície da Terra é coberta por... Então, vocês vão pegar o lápis e vai colocar lá, por água, tá? E vai respondendo. Então, aqui, no quadrinho roxo, então, a água pode ser encontrada em diferentes estados físicos. No primeiro quadrinho, no estado sólido, tá? Nesse estado físico, a água tem forma e volume. Aqui. Volume, tá? Definidos. No quadrinho laranja, a água no estado líquido, né? Nesse estado físico, a água tem aqui, vocês vão colocar aqui, ó. Tem volume, tá? Definido, mas não tem. Aí vocês vão colocar a lápis aí, ó. Não tem a forma, né? Porque a água pode ser 2 litros de água, mas se eu quiser colocar dentro de uma bacia, dentro de um balde, né? Mudou a forma, mas o volume continua sendo o mesmo. Continuando a correção, nós temos aí a mudança de estado físico. Isso é material de atividade avaliativa. Então, quando eu passo do sólido para o líquido, eu vou ter a mudança de estado, que nós chamamos de fusão. Quando eu saio do líquido para o vapor, eu tenho o processo de vaporização. O processo de vaporização pode acontecer, tá? Da forma lenta, que nós chamamos de evaporação, ou rápida, que nós chamamos de ebulição, tá? Mas o nome do processo é vaporização. Quando eu saio do estado gasoso para o estado líquido, eu vou para a mudança é chamada de condensação, tá ok? E aí, quando eu saio do líquido para o sólido, eu chamo de solidificação. Tá beleza? Então tá. Aí vocês vão preencher no livro, no caderno, no livro de vocês, a lápis, tá ok, pessoal? Aí aqui, a próxima atividade, né? Uma revisãozinha. A água circula entre os diferentes ambientes da Terra por meio do ciclo hidrológico, que envolve diferentes mudanças de estado físico da água. Então, vamos lá, sexto ano? Olha aqui. A água está evaporando. Então, esse processo aqui, da luz solar e os ventos fazem que a parte da água presente na superfície passe para o estado líquido, do estado líquido para o gasoso. Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos tá? Os seres vivos contribuem com essa etapa, por exemplo, por meio de transpiração e respiração. Então, aqui nós temos né? E aqui nas nuvens, 2, o vapor de água passa do líquido formando as nuvens. Então, o 2 está aqui, ó. Vocês vão colocar aí no livro de vocês. E as gotículas de água presentes na nuvem precipitam e reabastecem os lagos. Então, aqui, ó, o 3 é aqui. Ok? Vocês vão preencher direitinho e vou voltar aqui, vai preencher direitinho. Confere aí. Então, aqui é uma revisãozinha, tá? Aqui nós temos a maior parte, né, da água existente no planeta, encontrada em mares e oceanos, tá? Então, o restante da água que cobre a superfície da Terra é encontrado em rios, lagos e geleiras. Então, vocês vão responder a lápis. Então, aqui estava explicando como que funciona, qual que é o processo da água, desde a captação lá nos rios até chegar na nossa casa. Então, o próprio nome já diz, quando eu vou pegar a água do rio, né, o primeiro processo é chamado de captação, ok? O outro, que é transferida de um tanque, onde coloca flocos, é chamado de floculação. E o outro, a água fica em repouso, é chamado de decantação, ok? Número 4, o processo de filtragem dessa água é chamado de filtração.
Tá ok, pessoal? Então, vocês conferem aí e corrigem direitinho, tá? Então, aqui nós temos aqui. A poluição da água pode ocorrer de diferentes maneiras. Então, você vai ligar a setinha aqui ao que se refere. Tá? Primeira coisa, acidente com embarcações. Então, você vai ligar até aqui, tá ok? Aí, descarte inadequado de resíduos sólidos. Depois, aplicação de agrotóxico, ó, daqui para cá. E despejo de esgoto não tratado em copos de água. O esgoto, aqui, tá? Então, vai ficar esse aqui para cá, a aplicação de agrotóxico para bombinha e o outro o esgoto caindo. Então, agora, nós temos aí os seres vivos. Então, primeira coisa, vamos responder oralmente isso aqui. O que característica você acha que esse animal tardígrado apresenta por ser um ser vivo? O que é um ser vivo, gente? Por que eu chamo de ser vivo? Explica isso para mim. Por que alguns animais são seres vivos, outros não são seres vivos? Que característica é essa? Então, eu vou interromper aqui para a gente compartilhar outra tela. Tá, então, vamos lá. Então, primeira coisa, o que é um ser vivo? Tá? Por que o organismo é chamado de ser vivo? São todos aqueles organismos, né, que nasce, cresce, reproduz e morre. O que é um ser vivo? Por que ele é chamado um ser que tem vida? Porque ele nasce, ele cresce, ele reproduz e ele morre. Então, nós temos aí. A biologia é uma ciência que estuda o quê? Os seres vivos, tá? Nas áreas da biologia, né, nós temos aí os dois grandes grupos de seres vivos. Então, o que são seres vivos? Nasce, cresce, reproduz e morre. Quem são os dois grandes grupos da biologia? Animais e vegetais. São os dois primeiros grandes grupos. Então, a área da biologia que estuda os animais é chamada de zoologia. Que estuda os vegetais é chamado de botânica. A ecologia, que é uma área da biologia, ela estuda o quê? Os animais e a relação deles com o ambiente. Microbiologia é outra área da biologia, que estuda o quê? Os micro-organismos. São organismos que eu chamo de microscópios. Então, aqui nessa imagem, eu tenho aí, ó, os seres vivos, animais e vegetais. Alguns microscópios que eu não posso ver, né? Então, nós temos aqui nessa imagem, né? Todos os organismos, por menor que seja, por maior que seja, ele é composto por célula. O que é a célula? É a menor unidade básica de qualquer ser vivo. Essas células são iguais? As células têm membrana, citoplasma e núcleo, mas elas não são iguais. Por quê? Porque elas têm forma variada, função variada e a função dela depende da localização. Então, eu tenho uma célula nervosa, tem uma célula da minha cabeça, do neurônio. A célula do neurônio tem uma forma, ela vai exercer função nervosa. Né? Por quê? Porque ela é localizada na parte da minha cabeça. Né? A minha célula da pele, ela vai ter uma forma epitelial, e a função epitelial. Tá? Então, isso difere. As primeiras células que surgiram nos primeiros organismos eram chamados de procarionte. Pro vem de primitivo. Carioteca é a membrana que reveste o núcleo. Então, essas células procariontes têm um núcleo desorganizado. Exemplo disso aí são as bactérias, os seres mais primitivos. Eucarionte, vem de próprio, carionte, carioteca. Já são células mais organizadas. Olha aqui. Eu tenho uma célula procarionte, que tem um núcleo disperso aqui, desorganizado. E eu tenho uma célula eucarionte. Ó, aqui, ó. Tem um núcleo organizadinho e o citoplasma, tá? O ovo da galinha, né? Quando você quebra um ovo, você vê ali, é uma célula eucarionte, animal, e que você consegue ver ali o núcleo, membrana e citoplasma, tá? Bem definido. As células eucariontes, elas podem ser de duas formas, a célula animal e a vegetal. Na célula animal, eles vão ter membrana, citoplasma e núcleo, e mais várias organelas, que são órgãos pequenininhos. E na vegetal, ela vai ter uma diferença, ela vai ter 3 estruturas a mais, que no animal não tem, que é o quê? Cloroplasto,
cloroplasto, parede celular, cloroplasto, vacúolo e parede celular. São 3 organelas a mais que na animal. Então, nas plantas eu tenho célula vegetal. Nos animais eu tenho célula animal. Ok, pessoal? Então, vocês vão assistir, dar uma lidinha no livro, tá? E na próxima aula eu termino de explicar. Um grande beijo, fique com Deus.